prazer, mais um podcast aqui em Gramado, essa cidade linda, encantadora, com grandes nomes, né? Carol e Carlos, é um prazer receber vocês aqui no meu podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal para todos os níveis de pessoas, para o grande empresário que quer insights grandes para como gerir o próprio negócio, mas como para aquela pessoa que tem o sonho de abrir algo e não sabe por onde começar. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Por favor, se apresente para quem ainda não conhece esse mega empresário que eu conheço muito bem. É já da família, né? Fazemos vários jantares juntos, mas eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem para as pessoas que estão nos acompanhando. Por favor. Romulo, obrigado pelo convite. Uma honra, uma alegria participar desse bate-papo. Me chamo Carlos Eduardo Porsche, sou médico de formação, depois eu fiz cirurgia, e acabei entrando na área da gestão através da auditoria médica. Posteriormente, nós criamos a nossa própria empresa, né, e que acabou tendo uma visibilidade, um crescimento muito substancial, o que nos credenciou a arriscar e a investir, empreender em outros ramos também. Isso a gente vai falar bastante sobre isso. Médicos que estão com um dos melhores negócios que a gente já vai falar o que é aqui em Gramado. Legal. Obrigada, Rômulo. É um prazer enorme a gente participar e é uma honra, né, poder falar um pouquinho da nossa história e compartilhar algumas dores e algumas coisas boas, né, do mundo empresarial. Eu sou Carolina Kowalski Porsche, sou formada em medicina também, fiz pós-graduação em gestão de saúde, fiz pós-graduação em dermatologia. Nunca abandonamos a medicina, mas hoje trabalhamos numa área mais executiva, com auditoria médica, regulação, auditoria de qualidade em hospitais e em planos de saúde. Então, a gente traz uma expertise médica para dentro da gestão de hospitais e de planos de saúde mesmo. E, como o Carlos falou, por sermos apaixonados por outras coisas também, além da medicina, como gastronomia, vinhos, a ideia de trazer franquias de alto padrão também para a Serra Gaúcha, nós começamos a arriscar, empreender em outras áreas também. Eu acho que todo mundo acha que eles estão empreendendo na área médica, né? Mas não é só isso daí, né? Um dos melhores restaurantes, se não o melhor restaurante de Gramado, pertence à família Porsche, né? Ao casal Porsche, os famosos Porsche aqui de Gramado. E é esse que a gente acaba de ver aqui, né? Tour de France. Conta como que vocês, assim, a gente já vai chegar, né? Como vocês chegaram nesse restaurante que é referência, né? Não só aqui na região, mas a nível nacional. Para quem tem bom paladar e conhece um pouco de gastronomia, tanto fora do país quanto aqui, sabe que aqui é referência absoluta, né? Vocês estão de parabéns. Vocês já vão falar um pouquinho. Mas antes disso, por que Gramado? O que fez vocês chegarem em Gramado? Foi amor à primeira vista? Foi convite, família? Como vocês chegaram aqui? Gramado sempre esteve no nosso coração. A gente morou durante mais de 20 anos em Florianópolis. Eu sou do interior de Santa Catarina, Carol de Porto Alegre. Nos encontramos em Florianópolis, onde a gente fez a universidade. Vocês se conheceram na universidade? Na universidade. Legal. Nos conhecemos na universidade, 2006. Um pouquinho menos, 2003. 2003, isso. E depois, durante a carreira, durante a vida profissional, a gente acabou se reencontrando quando iniciamos nosso relacionamento pessoal. Mas desde que a gente casou, a gente viajava muito, vinha muito para Gramado, né? Tanto é que passeio, vocês iam a passeio. Vários aniversários de casamento a gente comemorou aqui, eu acho que durante alguns anos, em seguida, 4 seguidos, 4 ou 5 anos sempre a gente estava em Gramado. E essa vontade de ficar aqui, aliado também... Mas 2003 Gramado não era o que é hoje, né? Não, Gramado evoluiu muito. Muito. Gramado, na verdade, quando a gente começou a comemorar aniversário de casamento, 2013, por aí, que foi quando a gente fez um ano de casados, ela era uma cidade parecia muito menor, assim, né? Não tinha os parques, a gente tinha essa questão de choveu para onde vamos, né? E hoje Gramado já oferece uma gama de restaurantes e
E experiências, atrações muito para legais. todas as idades. O número de atrações era muito menor, né? Então, já tinha muita coisa. Mas já era pra encantadora fazer. a Muito cidade, linda, né? sempre foi linda. O clima, Sempre foi as linda. pessoas, né? Isso nos chamava muita atenção. E depois de alguns anos, eu e a Carol sempre gostamos muito de viajar e viajamos ao exterior muitas vezes, sempre buscando experiências e conhecimento, né, da gastronomia, do mundo dos vinhos. E principalmente na época da pandemia, em que a gente não podia viajar para fora, a gente começou a vir com mais frequência ainda para Gramado. É quase uma vez por mês a gente vem. Então, Passar uns diazinhos. Na época a gente morava em Balneário Camboriú, e aí quase todo mês vinha para cá. Com a filhinha pequena, era A Helena, um bebê, né? a Helena. Linda ela. E era uma cidade que já tinha algumas atrações para criança, então já tinha começado o Parque da Mônica, a gente já tinha algumas coisas bem interessantes para trazer a Nenê. O Parque da Mônica da uma amiga nossa, da Manu. A minha esposa tá ali só de cantinho de olho, ela não gosta de aparecer, ela é offline, 100% offline. Não, mas Gramado sim cresceu muito, né? Eu acho que Gramado começou a virada, uma das viradas, né? Foram várias, assim, não dá para cravar uma, mas uma das viradas foi a criação do Snowland, né? Sim, Que teve um antes e depois de Gramado, né? Não tem como. sim, não né? tem. O próprio hard rock, eu acho que foi a primeira bandeira internacional. Eu até estava conversando com o Mica, né? O Guilherme, o proprietário lá. Depois que veio o hard rock, que é uma bandeira internacional para cá e se consolidou, abriu portas para outros virem também, né? Exato. E eu acho que isso é legal, né? Um vai trazendo o outro, né? O Tour de France de vocês, que é uma referência na gastronomia, que é muito legal, que a gente estava falando sobre, né? Faz com que grandes empreendedores olhem para Gramado com outros olhos, né? Ela sempre foi encantadora, mas quando a gente começa a abrir bandeiras internacionais, grandes atrações, como o Snowland, que é o único no Brasil, eu acho que faz com que os olhos das pessoas estejam mais voltados para cá, né? Eu não sei se foi isso que fez vocês investirem em Gramado, ou porque como começou, né, o primeiro empreendimento aqui. Então, na verdade, a gente veio para Gramado muitas vezes como passeio e resolveu, de repente, ter uma casa de campo, né? Uma casa de serra em Gramado. Então, compramos uma casa que estava em construção, terminamos, mas a gente vinha com mais frequência ainda, porque a gente estava acompanhando a obra. E aí gerou uma empolgação de por que não a gente mudar para Gramado. Qualidade de vida. Isso era que ano? Foi 2021. 21. Qualidade de vida, segurança, todas essas atrações incríveis, né? Se a gente quiser, a gente todos os dias vai para algum lugar diferente com as crianças. Né? Sim. Uma cidade com uma infinidade de empreendimentos, de oportunidades de negócio. E o primeiro negócio que a gente colocou aqui foi, na verdade, uma franquia da 5ASEC. Uma franquia internacional. Franquia internacional, né? Como você falava de grandes marcas. Sim. Né? E até nos chamou a atenção, porque não estava no radar da franqueadora abrir uma franquia da 5ASEC aqui. E quando a gente mudou, começamos a ver que é uma cidade maravilhosa, mas que ainda tem oportunidades para, né, principalmente na área de serviços, que ainda tinham algumas dificuldades. E como usuários de muitos anos da marca, a gente falou, olha, por que não tem uma franquia da 5ASEC? A gente ia para Porto Alegre para levar nossas roupas para tratamento. E em função da nossa experiência na gestão em saúde, nós fomos convidados para participar de um grupo chamado Academia Europeia da Alta Gestão, onde se reúnem diversos empreendedores, diversos empresários, pessoas de grandes marcas, e lá nós conhecemos o presidente da 5ASEC Brasil, que acabou tornando nosso amigo. E aí conversamos com ele, olha, vamos colocar alguma coisa em Gramado da marca. E aí eles, veja bem, né, talvez faça sentido. Mas a gente teve que quase convencê-los que era uma necessidade, que havia espaço aqui para a gente poder colocar esse empreendimento. E foi aí que iniciou um projeto, né? Tanto a gente tem 3 lojas hoje aqui, uma usina,
É a primeira usina industrial da marca, a gente está falando da maior lavanderia do mundo, são 3.000 unidades no mundo, 600 no Brasil, e a primeira modelo industrial a gente colocou aqui em Gramado, né, pensando no público, principalmente no setor hoteleiro. Hoteleiro, que claro. oferece muitas oportunidades, e que vem sendo um sucesso absoluto. Sim. Esse foi o primeiro empreendimento de vocês? Empreendimento físico em Gramado, sim. Em Gramado, sim. A nossa empresa de saúde, por ela ter uma atuação nacional, ela está muito espalhada. A gente tem equipes em diversos hospitais, em diversas regiões, em várias cidades do Brasil. Então, a gente conseguiu estruturar uma gestão remota muito eficiente. Antes da funciona pandemia. Muito bem. Antes, inclusive, da pandemia. Quando veio a pandemia, não nos afetou essa questão do home office, né? Os nossos já estavam acostumados. O pessoal estava falando em home office, a gente falava em anywhere office. Trabalhar em qualquer lugar, não é trabalhar de casa. Trabalhar, a gente já fazia isso. Né? Sim. E aí, quando viemos morar para cá, identificamos essa oportunidade e começaram aí depois foi um empreendimento em cima do outro. Tá, e sobre o Tour de France, né? Porque, claro, são todos empreendimentos vitoriosos, assim, mas é que o Tour de France tem um glamour, né? Tem. Culinária, Gramado, o pessoal vem muito para comer em Gramado, Sim, né? muito. E o Tour de France como é referência, né? Como começou isso, né? De onde vocês tiraram ideia? Claro, vocês viajam muito, né? Com certeza veio alguma coisa de fora, né? Sim. Mas a gente quer saber por quê, né? O Tour de France aqui em Gramado. Eu e o Carlos, a gente viaja para comer, como a gente falou, né? Sim, acho viaja que todos nós, né? Viaja buscando experiências de vinho, de gastronomia já há muito tempo. Era um hobby, né? Vamos planejar nossas férias, tá bom. Então vamos para onde? Onde tem restaurante estrelado Michelin, onde tem bons vinhos. E aí a gente ia decidindo a rota da viagem para tentar passar por alguma experiência enogastronômica de renome, né? Então, foi um sonho. E a gente falava, quando a gente tiver o nosso restaurante, eu quero isso. Quando? E sempre teve esse quando a gente tiver o nosso restaurante. E Gramado, exatamente nesse ponto, o Rômulo falou bem certinho. As pessoas vêm para Gramado também para comer. Sim. Não é só porque tem um clima lindo, uma natureza exuberante, parques, né, experiências, mas essa experiência gastronômica, ela atrai muita gente. E isso desde que Gramado... desde que eu era criança em Porto Alegre, a gente vinha para ir no Café Colonial. Então, sempre teve existe essa origem, né, vou para Gramado para comer bem. E então, quando a gente pensou, no início a gente pensou até em colocar uma franquia de restaurante, com uma pegada mais francesa, mais bistrô, brasserie, mas depois a gente pensou assim, vai ser o que a gente quer de verdade? Não, a gente quer um projeto autoral. Então veio o nome Tour de France. A gente estava conversando sobre nomes, quase de madrugada em casa, e aí o Carlos olhou para mim e disse assim, Tour de France. É torre, que é a torre, né? Sim. Que é o símbolo de Paris, um dos símbolos da França, e o tour, que é um passeio. Então, a ideia era trazer um passeio pela França através dos sabores e dos vinhos. Fantástico, fantástico. Nasceu dentro de um complexo gastronômico, né, que foi montado, onde hoje a gente tem 3 negócios independentes, uma franquia da Spatioar, né, do grupo Randon. Com tratoria e wine bar. Wine bar, né? A gente faz também a distribuição, né, dos produtos. Aí nós temos o Tour de France, que é uma experiência mais exclusiva, culinária, né, de alto padrão. E agora, recentemente, inauguramos o mesmo espaço no Ático The Lounge, que é uma mistura entre bar e casa noturna, assim, que é para a pessoa que quer ou iniciar uma noite ou terminar uma noite. Aquela pessoa ou viver só uma experiência de sair para uma baladinha. Sim. Né? Mas aí é algo muito confortável, tudo bonito. No mesmo espaço? Todos no mesmo complexo. No centro da cidade, fica quase em frente ao Hard Rock. Você pega 2 ruas, né? Tá, mas o pessoal que quer vir só jantar em família, não quer ambiente noite, né? É o mesmo espaço, mas separado, como que funciona? Por andares. Ah, tá, legal.
a gente tem no primeiro andar, com a frente para a rua João Petri, o Espachurrar, que é uma tratoria bem familiar, um ambiente descomplicado, super confortável, agradável. A gente sente que por onde a gente anda no complexo tem essa memória arquitetônica do clássico, né, do confortável. Mas é mais voltado para realmente para uma experiência um pouco mais rápida ou com crianças. Até porque a gente tem o espaço Kids. Ah, legal. Então, a gente sentia muita falta de um espaço Kids, né? E aí eu disse, eu acho que a gente vai cumprir essa carência. Carol, como isso faz diferença, né? Porque eu e a Pamela, a gente sempre foi nos restaurantes que a gente quis e pronto. Só que quando a gente teve a Rebeca, né? A gente não tem babá, foi uma escolha meio que nossa, assim, para a gente conseguir criar a Rebeca, né? Sim. Máximo os avós ali, mas para ela crescer mais próximo da gente, né? Claro que de vez em quando é preciso, sim, mas a gente, na maioria das vezes, a gente gosta nós mesmos de estar com ela. Então, quando a gente saía para comer, então a gente já não procurava mais o melhor restaurante, a gente só procurava restaurante que tinha espaço Kids. E como é difícil encontrar restaurante com espaço Kids. É muito difícil. Então a gente deixava de comer nos lugares que a gente gostava, porque não tinha espaço Kids, né? E isso parece algo simples. Não, tem um espaço Kids. Não, é estrategicamente pensado. Claro. Né? Vocês pensaram isso de uma forma estratégica. Exato. Porque vocês conseguem atender um público muito maior, né? Claro, com certeza. Essa é uma dor que a gente tem até hoje, né? Vários restaurantes a gente quer ir, só que como a gente está com a Rebeca, ela não está com 4 anos, né? Não tem paciência, eles não têm paciência. Eles não têm paciência. A gente até foi agora no restaurante mais chique, assim, só que ela tocou o terror. Aí a gente quer acabar indo embora rápido, né? Claro. A gente não desfruta, né? Isso. E é normal, eles são crianças, eles têm que brincar mesmo, eles têm que pular, né? Não dá para ficar uma coisa muito etiquetinha assim, senão a criança não cresce feliz. Então a gente deixa mesmo, né? Claro, dentro de um limite para não ser mal educada. Claro. Mas é criança, tem que aproveitar, né? Então isso, poxa, acho muito legal isso, né? O Espaço Kids, para mim, já é golaço de placa, né? A nossa escolha, com certeza, muito voltada agora com o Espaço Kids. E o golaço de você, assim, golaço de placa, né? E a gente tem um menu Kids, né? Então, a gente, além legal. Do Espaço Kids, a gente tem um menu Kids, que a gente busca sempre ingredientes frescos, mínima intervenção, né? Eu sou uma pessoa absolutamente contra, né? O ultra industrializado, né? O alimento de prateleira que tem, às vezes, um pãozinho para uma criança tem 30 ingredientes, né? Não poderia ser isso, não claro. É o natural de ser um pãozinho. Então, a gente tenta trazer sempre alimentos farm to table mesmo, no conceito da fazenda, né, para a mesa. E a gente fez um menu Kids. Hoje a gente até estava montando os desenhos, porque a ideia é que a criança escolha o seu alimento numa brincadeira, né? Um joguinho. Legal, assim. legal. Então, isso também deixa ela um pouco mais confortável para ela também ter uma experiência, né, gastronômica envolvida. É a experiência gastronômica da criança, exatamente. Né? Muito legal, muito legal. E, assim, Carol, são bastante perguntas, assim, né? E eu sempre deixo essa um pouquinho mais para o final, tá? Eu sempre faço essa pergunta. Mas eu queria fazer ela agora antes, porque... para mostrar para as pessoas que é possível começar, né? Porque, sim, vocês são empresários de grande sucesso em várias áreas. Isso não é fácil, né? Geralmente, a pessoa tem sucesso em uma área onde ela mais tem experiência, né? Expertise. Vocês têm em vários segmentos. Quer dizer, vocês são ótimos gestores, empreendedores, visionários. Isso é muito legal. Parece inacessível para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas. Mas eu faço uma pergunta que... assim, ajuda 99% das pessoas que hoje não tem nada, assim, trabalham de CLT, têm um salário baixo, mas a gente sabe que são essas pessoas que futuramente serão grandes empresários, né? Aquelas que realmente acreditarem no processo, sabem que vai ter luta, sim. Mas um insight muda a vida dessas pessoas, né? Como um insight lá atrás mudou a minha, pode mudar dessas pessoas. Se vocês hoje... né? Que isso nunca aconteça e nunca vai acontecer. Mas se vocês hoje quebrassem, não tivessem absolutamente nada, tivessem começado do zero
não tem de onde pegar dinheiro emprestado, vocês não têm recurso, não têm dinheiro, ninguém vai emprestar para vocês, vocês quebraram, estão mal vistos no mercado, enfim. O que vocês fariam para, em menos de um ano, ter uma vida de qualidade? O que vocês fariam? Vocês estão quebrados, não tem dinheiro, não tem banco, não tem crédito, o nome está sujo. O que vocês fariam para começar? Porque isso pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Sim. Eu acho que todos os nossos negócios, e talvez seja a receita do sucesso deles, é se cercar de pessoas que às vezes sabem até mais do que nós. Uhum. Então, ter alguém de referência, ter alguém próximo, alguém que vai te ajudar a abrir alguns caminhos e estudar. Estudar. Esse empreendimento começou antes da gente... 2 anos antes. A gente já começou a fazer um curso de de formação de sommelier. Curso profissional. Para entender de vinhos, para entender de harmonização, para entender de experiência gastronômica. E que são duas coisas que eu acredito muito para quem quer empreender. Né? Atualização constante, buscar realmente cercar de parceiros, de profissionais de referência, de pessoas capacitadas, a gente consegue atingir resultados de uma maneira muito mais rápida. Eu e o Carlos, nós tivemos uma formação familiar que nos deu amor, né? Nos deu carinho, nos deu todo o suporte para poder estudar, referências de caráter, de trabalho. E eu acho que isso fez com que a gente tivesse um pouco mais de coragem. Eu também fui CLT muitos anos, ele também. E a gente começou do zero, como todo mundo, né? Que a gente geralmente conversa, né? Dos empresários que são empreendedores, que não são herdeiros, né? Então, eu sempre penso que a gente tem que começar por algum... é muita coisa que eu tenho para fazer. Mas foca em uma coisa. Agora eu vou fazer um curso de sommelier para depois eu vou, sei lá, começar a trabalhar no mercado e aí, de repente, daqui a pouco eu já tenho um restaurante, um wine bar. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar um primeiro passo. E eu concordo com o Carlos que o estudo é essencial. Não precisa ser um estudo formal, mas estudar aquilo que eu vou, onde eu vou realmente concentrar a minha força. E em termos também de buscar entender as necessidades do mercado, né? Porque, como eu citei aqui a lavanderia, a gente viu que aqui havia uma oportunidade e que o serviço prestado não atendia às necessidades. Então, a gente focou esforços, focou investimento e está tendo, né, um resultado bastante animador. A questão do restaurante. Tinha muitos bons restaurantes. Falar que botar um restaurante em Gramado é algo inovador, não é. Tem 400 restaurantes aqui. Sim. Por isso que não poderia ser mais um restaurante. Tinha que ser algo especial. Tinha que ser algo especial. Isso em todos os nossos negócios. Na área médica não foi diferente. A gente trabalhava com gestão em saúde de forma CLT para planos de saúde e entendia que o serviço não era prestado da forma adequada. E largamos uma situação econômica que até, pode-se dizer, confortável para se arriscar, né, em empreendimento, vendo que era uma oportunidade a gente prestar o serviço. E depois, inclusive, a empresa que nos contratava como CLT nos contratou e terceirizou a operação inteira dela, cliente por mais de 13 anos. Enfim, sempre, todos os nossos negócios, eles começaram a partir de mapear e entender as necessidades e avaliar oportunidades. Isso é interessante. Eu costumo falar assim para as pessoas que, às vezes até difícil falar isso, né? Mas o fato, às vezes, de não ter um plano B faz com que o plano A dê certo, né? Como tu falou, né, Carol? Uma coisa de cada... Foca nisso, né? Estuda. É para estudar isso, então eu vou estudar isso. E quando eu comecei, né, como jogador de futebol, no início, depois que o jogador se consolida, é glamour, é status, é legal, né? Mas até isso acontecer, é só crítica. Esse cara quer jogar bola, não faz nada da vida, não quer estudar, vai ficar correndo atrás de uma bola, e se não der certo, a maioria...
De todos os jogadores, só 5% jogam em grandes clubes. Dos 5%, somente 2,5% ganham acima de R$ 5.000. Ou seja, é uma fatia muito pequenininha, e se não der, e se não der. Mas quando eu não tinha plano B. Ou vai dar certo eu ser jogador de futebol, que é uma coisa que eu sempre amei fazer, né? E até voltando sobre amar, né? Porque muitas pessoas falam, os coaches hoje em dia, né? Tu só tem que fazer aquilo que tu ama. E aí as pessoas acham que tudo é amor, né? Sim, que não Poxa, precisa vocês amam gastronomia. Nossa, deu tudo certo da ideia até hoje que é o sucesso Tour de France? Claro que não, né? Todos os dias é um esforço. É uma todos os luta dias. muito grande. Não quer dizer que a gente tem que fazer o que a gente ama, que vai ser sorriso, né? A maior Exatamente. parte é lágrima, é dor, é dificuldade, né? Imagina, era esquema de empresário, era clube que fechava as portas pra gente, concorrência com os outros jogadores, treinador que não gostava da gente, passava fome, passava frio, porque tive que sair de casa cedo. Aí as pessoas, poxa, mas tu não amava? Eu falei, sim, amava, mas eu não amava passar fome na concentração. entendi. Eu não amava passar frio, eu não amava apanhar dos mais velhos na concentração onde não tinha os pais, né? Não amava ficar as pessoas me olhando assim com um ar de desprezo. Ah, esse aí corre atrás de uma bola, não quer nada da vida, né? Aí depois que concretiza, sim, é legal, né? Poxa, deu certo. Mas as pessoas precisam entender que aquilo que ela ama não é sinônimo de alegria 100%, né? Vai ter muita dor. E aí eu sempre falo para as pessoas, quando elas acreditam, elas amam mesmo o que fazem, sabe que vai ter muito, muito sacrifício, muita dor até concretizar. Mas se ela ama, para ela não ter plano B. Porque quando a gente começa a abrir muito leque, automaticamente o ser humano começa a ficar... Perde o foco. Ele perde o foco. Aí ele, não, beleza, eu quero abrir um restaurante. Poxa, mas se eu abrir uma franquia de qualquer coisa? E se eu der consultoria? Quer dizer, ela vai abrindo o leque, ela não coloca força em nada e acaba nada dando certo. Aí depois ela se frustra que empreender no Brasil é difícil, que a economia, que o país não ajuda. Mas, na verdade, ela não teve foco, né? Eu acho que vocês tiveram muito foco em cada empreendimento que vocês fizeram até ele se concretizar. Claro, depois concretiza... Aí sim, tu vai para o próximo, né? Mas até aquilo não se tornar uma verdade absoluta, eu acho que tu não pode pensar em outra coisa, né? É por isso que eu até citei que é importante para nós hoje, pelo menos no nosso modelo de negócio, de holding, se cercar de pessoas até mais capazes do que nós. Sim. Porque senão a gente não teria condições de tocar, né, tantos empreendimentos e tão diferentes entre si, e ainda muitos deles de forma remota. Né? Então, sem dúvida. E, de fato, eu vejo principalmente as gerações mais novas, elas têm essa visão. Né? A gente optou por uma carreira na área médica que todo mundo acha que se formou médico, agora a vida está resolvida. As piores críticas. Da família, dos amigos, dos colegas. E não é verdade, não é verdade. É um crescimento longo, as dificuldades são grandes. Sim. Eu fiz mais de 1000 plantões noturnos. Eu não comecei a vida como gestor. Fizemos plantão, né? Trabalhamos em hospitais que nunca nos pagaram. Sim. Porque começa a vida arriscando. Né? Sim. E aí fiz plantão lá durante quase um ano, com a promessa do gestor que eu ia receber, não sei o quê. Isso é bem comum no início de carreira médica. Numa clínica de medicina do trabalho que... Nunca também, não pagou. E não que não fosse extremamente necessário naquele momento. Claro. E mesmo dentro dos plantões, os desafios são gigantescos. Né? Trabalhei no SAMU durante 6 anos, né? Em emergência, atendendo acidente com múltiplas vítimas, depois mais na regulação, aí também está muito relacionado à gestão, né? Porque você tem uma catástrofe e você tem que fazer a gestão. Quais recursos eu vou empregar, que tipo de ambulância, quantas ambulâncias. Aí, se eu gasto muito esforço aqui, eu tenho toda uma metrópole para cobrir. Sim. Né? Então, isso tudo foi nos dando bastante conhecimento e experiência para poder fazer essa divisão. Investir tanto de esforço nisso, tanto naquilo. Sim. Não, a gestão ela é primordial. Eu saí da área do futebol, né? Eu tive alguns convites para permanecer no futebol, bem interessantes, assim,
que te dá glamour, status, dinheiro, fama, né? A maioria das pessoas busca isso, né? Eu e a Pamela, a gente conversou bastante, a gente saiu disso, né? É o sonho de todo mundo entrar. A gente saiu. Porque a vida no futebol, ela consome 95% da tua vida, né? É praticamente hotel, avião e estádio. Hotel, avião, estádio. É focado no futebol. E como a gente queria ficar mais próximo, né? Eu sempre joguei futebol, então a gente acabou saindo fora. E aí, porque tu falou da área médica, ali dos médicos, né? Aí por isso que eu vou entrar nesse assunto. E aí eu entrei no mundo das finanças e investimentos, né? E outra, deu certo no futebol. Eu sempre gostei de finanças, sempre gostei de investimentos, né? De empreender também, né? A gente tem uma importadora hoje. E também começamos do nada. A gente não sabia absolutamente nada de importação. Dogana, radar ilimitado, toda a questão tributária, né? Como que faz a mercadoria chegar ao porto, como que desembaraça, como que faz toda essa distribuição. E aí teve uma oportunidade, tu falou isso no início do programa, né? Olhar as oportunidades, né? Onde tem brecha para que tu possa entrar no mercado. E aí surgiu uma oportunidade, enquanto eu estava na Itália, de distribuir soja e milho. E aí eu liguei para o meu irmão, né? Meu irmão está sempre comigo. E a gente, Dani, tem uma oportunidade aqui, como a gente faz? Ele falou, não tenho a menor ideia. Então a gente foi buscar conhecimento, estudamos. E depois que a gente estudou, a gente colocou a cara, né? Vamos fazer. A gente sabe na teoria, na prática não. Na prática é completamente diferente, né? A gente quebrou um pouco a cara ali, mas conseguimos fazer. No início era uma exportadora. A gente conseguiu fazer bons negócios, principalmente com couro. A gente levava o couro do Brasil para a Itália, e grandes quantidades, né? E aí, não precisa ter dinheiro, não precisa ter grandes conexões, porque o pessoal, quando fala network, quando tu tá num certo nível, é fácil ter networking, né? Tu consegue grandes empresários, entre eles ali a gente faz negócios. Mas quando tu não chegou nesse nível ainda... Não é networking orgânico, daí tem que ir atrás. E aí, era no Google mesmo, quem precisa de couro, na Itália, couro. Até que a gente chegou num cara, recebemos assim, vários, não. Até que um falou, tá, beleza, tu tem, me traz. Eu, simples assim, ele simples assim. Eu não entendia de couro, de tipologia, de espessura, do gado do gaúcho, do gado do Mato Grosso. Eu não entendia absolutamente nada. Mas aí foi buscando, o cara me deu a oportunidade, a gente fechou um contrato bem grande, né? E aí a gente começou a entender. Só que a gente não queria exportar, a gente queria depois importar, porque eu vim da Itália para o Brasil. A gente queria importar e distribuir aqui. E aí meu irmão já estava expert, estudando, eu também. E aí a gente começou a ir atrás de cliente por cliente, até que a gente conseguiu fechar um mega contrato, né? Só que a gente não precisou de dinheiro para isso, né? A gente precisou de esforço, né? Não precisa de dinheiro para começar algo, né? Eu até lembro coragem, né? E coragem. Eu lembro falar com gente estranha. Um case começou agora. Um cara tá faturando mais de 2 milhões de reais por ano. Ele começou do nada, porque ele está oferecendo serviços de limpeza para aeronaves. Olha só. Quer dizer, o que o cara tinha de dinheiro? Um carrinho velho com os produtos de limpeza literalmente dentro do carro, começou a oferecer para os grandes empresários do Brasil serviço de limpeza nas aeronaves. Até que um disse sim. Cara, ele fez o melhor dele, limpou por fora, por dentro, deixava cheirosinha a aeronave, já com lembrancinha. Quando o empresário chegava lá na aeronave dele, né, com aquele super serviço, indicou pro amigo. Tem que entregar excelência, não adianta. O cara sem, assim, um pila no bolso, hoje fatura mais de 2 milhões com serviço de limpeza de aeronave. É ver as oportunidades, né? Exatamente. E aí, entrando, eu comecei em tudo isso, porque quando se fala de médico, né? O médico ganha bem, né? O médico consolidado, já estou falando. Poxa, ele ganha bem, tá com a vida feita. Mas a maioria dos médicos, vocês podem falar isso melhor, se ele para de trabalhar, ele tem um grande problema. Sim. Né? A maioria dos médicos, se assim... acontece alguma coisa, né? Qualquer tipo de imprevisto, alguma emergência, ou... Saúde. Ou por qualquer motivo, ele para de ter aquela receita, aquela entrada, ele quebra.
Porque a maioria das pessoas elas gastam muito mais do que recebem, né? E eu falo isso por quê? Porque como eu comecei a entrar na área de gestão financeira, pessoal, consultoria, mentoria, ensinando as pessoas realmente a investir, os que estão mais em aperto são aqueles que ganham melhor, por incrível que pareça. Porque eles vivem uma vida praticamente de status, né? Onde ganha 50, gasta 60, ganha 100, gasta 120, e se parar a receita, eles estão perdidos, né? Jogadores de futebol é um exemplo clássico nisso. 95% dos jogadores quebram depois de 5 anos que encerraram a carreira. Já se acostumou com o padrão, né? Com aquele padrão altíssimo, né? E eles só têm passivos em vez de ativos, né? Ah, tem casa, mas a casa consome muito por ano. Carro, tem 3 carros. O carro consome muito por ano, com manutenção, seguro, IPVA, tudo mais. E eles nunca entenderam a diferença de passivo, ativo, né? Gestão das finanças. E aí, como eu sempre gostei disso, eu entrei de cabeça nisso, né? Me certifiquei, né? Tenho as certificações bem altas assim a nível Brasil, da Ambima, CVM, para ensinar as pessoas a fazer gestão financeira mesmo e a ensinar elas a investir. E eu tenho atendido bastante jogadores de futebol, né? E executivos também, sejam médicos, e a gente vê que quanto mais a pessoa ganha, pior é o cenário dela, na maioria dos casos, né? Como que vocês fazem a gestão de vocês? Vocês têm algum método, ainda que seja simples, Excel, planilha, papelzinho, não importa, porque as pessoas acham que elas precisam de um mega sistema para se organizarem financeiramente, né? Eu sou cristão, né? E eu sempre dou o caso de José, no Egito. José ficou um dos homens mais ricos da história porque ele guardava 20% de tudo que ele produzia nos momentos de abundância. Sim. Quando vieram os momentos de crise, aquilo ali fez com que ele tivesse dinheiro de oportunidade fresquinho na mão, Claro. para sair comprando em momento de crise para se tornar dono de praticamente todo o Egito, né? Então, uma coisa simples, às vezes, faz toda a diferença na vida da pessoa. Guardar, né, entre aspas, 20% do que vem de receita. O que vocês fazem hoje assim como gestão? É um Excel, é um papelzinho, é um super programa, é uma forma mais simples, é cuidando as despesas, melhorando as entradas? O que vocês fazem hoje como gestão mesmo, para ensinar? Desde a pessoa que ganha 1.000, a pessoa ganha 100 mil reais por mês. E a Carol, a gente é muito adepto do Excel, né? Desde há muito Sim. tempo atrás. Por mais que Eu existam Gosto de um soluções, caderninho também. Gosto. Gosto. Sim. Na reunião, ela tá sempre anotando. Tô sempre com caderninho. E o Excel ajuda bastante. Não Sim. precisa de um sistema Não. É isso. Gigantesco para poder fazer a gestão. Tem A gente modelos de já Excel. teve, a gente já teve pessoal de TI que trabalhou conosco que diz assim, Excel é coisa de antigamente, te afasta disso, vou te vender uma... Mas assim, do ponto de vista até para a gente compartilhar, porque querendo ou não, quando a gente tem mais de uma empresa, e hoje a gente tem um financeiro compartilhado, a gente tem que compartilhar com ele informações importantes. A planilha é extremamente simples. Tá, Né? mas a planilha vocês estão falando empresa, PJ. Não, pessoal. Pessoal, também. tá. Pessoal também. As empresas hoje ela têm uma estrutura um pouco diferente. Nós temos um centro de serviços compartilhados, Legal. onde a parte financeira, a parte contábil... Vocês têm um marketing, CFO hoje? Cuida do... Tá. Isso. Inclusive veio do mercado financeiro, trabalhou com capital, essa coisa toda. Estruturou fundo imobiliário, estruturou FDIC. Ele fala a linguagem dos números. Legal. Nós temos um diretor financeiro que fica abaixo dele e um gerente financeiro. A gente tem toda uma estrutura para nos dar esse suporte. Mas em casa. não A adianta. planilha Excel, já acho que há uns 10 anos a gente já usa Excel Tá, doméstico. beleza. E vocês têm a planilha de vocês. E como que é? Entrou hoje R$1.000, 100 mil reais, não importa. Como que vocês fazem com a planilha para as pessoas entenderem mais ou menos assim? Não precisa dar muitos detalhes Sim. assim, mas dentro do que dá para abrir assim, como que vocês fazem? Vocês já direcionam o dinheiro antes dele entrar
Vocês vão anotando o que vocês gastam para depois conferir como que vocês fazem? As duas coisas, eu acho, né? As coisas. A gente tem a parte de provisionamento, até porque nossos contratos, a maior parte de recursos, eles são mais ou menos constantes. Né? Então, a gente tem o provisionamento, aquilo que é para entrar, tem também a planilha de despesas. E aí, dali, a gente vê o que é possível investir, guardar ou colocar em outros negócios. Isso. Legal, legal. Porque, assim, eu estudei muito sobre gestão financeira, né? E... Bom, pior caso é a pessoa que ela não sabe o quanto entra, não sabe o quanto sai, né? A maioria das pessoas é assim. Ela sabe, às vezes, quando entra, quando é um CLT ali, mas ela não sabe para onde o dinheiro vai. É o pior dos casos. Depois, menos piorzinho assim, é a pessoa que anota tudo, né? Ela só anotou. Só que depois que a pessoa anotou, já era, não tem o que fazer, né? Sim. Tô falando nos extremos dos casos, as pessoas que têm o dinheiro mais contado, né? Ela anotou tudo, eu anoto tudo e ponho no Excel. Beleza, mas tu gastou já. Já foi, não volta aquele dinheiro, não pode pedir ele, né? E o máximo da gestão, que a gente estudou todas as metodologias possíveis, é quando tu direciona o teu dinheiro antes dele chegar na tua conta, né? Tudo que vai entrar de receita, quando antes dela entrar, tu já sabe exatamente para onde o dinheiro vai ir, e o máximo dentro desse método é ficar zero no final do mês. Em qual sentido? Bom, entrou R$1.000, 100 vai para isso, 100 vai para aquilo, 100 vai para aquilo outro, 300 a gente vai para janta fora, 200 é para a gente gastar no que a gente... Enfim, sobrou ainda 100 no final, né? Então tem alguma coisa errada. Porque esse 100 ele tem que estar dentro de alguma categoria, seja em categoria de investimento, seja categoria de lazer, seja categoria de realizar um sonho, planejar para uma viagem. Então, quando a pessoa consegue direcionar 100% do dinheiro que vai entrar na conta dela, ali a gente chama do ápice da gestão financeira pessoal, né? Porque aí é aquela velha história, o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Então, quando tu direciona ele, antes dele chegar nas tuas mãos, você já direciona cada centavo para onde vai ir, e esse cada centavo... Aí as pessoas falam assim, não, beleza, eu vou direcionar tudo, o que sobrar eu vou investir. Não. Então, tu não está direcionando a parte de investimento, né? A parte do investimento tem que ser uma das primeiras linhas, né? Antes de vir todos os gastos ali, já tem que direcionar. Era o que José fazia, né? 20% ele já separava antes de qualquer coisa para ele ficar protegido e aproveitar as crises que elas vêm para todo mundo, Sim. né? E esse é um dos grandes segredos de José. Então, a gente costuma muito ensinar para os nossos alunos sobre a gestão financeira mais eficiente que existe, né? Direcionar 100% do dinheiro. Isso é muito legal. E aí que eu volto agora, né, na parte dos médicos, né? Muitos médicos, eles gastam sem saber para onde o dinheiro vai. Jantam muito fora, é o carro do ano toda hora, é o iPhone do ano, várias assinaturas que eles não usam, seja de Netflix, Spotify, enfim, várias aqui que somando um por um, depois no final do mês dá um custo de vida elevadíssimo. E a pessoa não tem noção, né? Cartão de crédito. A gente sempre dá a regra do cartão de crédito, né, para as pessoas. Gastar, pode usar o cartão de crédito, deve, por vários fatores. Mas só pode gastar aquilo que a pessoa tem, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, gastam no cartão de crédito que não tem. E aí, se acontece alguma coisa, os juros do cartão eles são abusivos, né? E é ali que a pessoa começa a entrar em dívida atrás de dívida. Mas legal entender assim a gestão de vocês, né? Seja PJ que física, porque abre a mente das pessoas, né? Não, na área médica mesmo é muito comum, né? A gente vê o pessoal aí com 60, 70 anos ainda fazendo plantão. Você consegue entender por que a pessoa está lá, está operando. Tem os ex-chefes da residência que estão até hoje, estão com 80 anos lá, e eu sei que não é só pelo amor. Por prazer, é por necessidade. Por necessidade, né? O que eu e a Carol acabamos fazendo muito foi investir em várias áreas, em várias frentes. A nossa forma de investir é mais de empreender do que de fato de guardar. Sim. Caminhem, mas é um investimento também, mas é um claro. investimento também. Claro. Então,
mercado imobiliário, né, novos negócios, novas oportunidades, desenvolvimento de tecnologias. A gente já teve um acelerador de startup, já teve startups que foram vendidas e que tivemos, né, um retorno bastante interessante. Então, a gente, de E às certa vezes são forma, investimentos longos, né? De Sim. 5, 10 anos para ter um resultado. de certa forma, a nossa maneira de guardar foi investir Investindo. empreendendo. Sim, Investir sim. empreendendo. Porque a gente ensina as pessoas dois caminhos, né? Tem aquela pessoa que ela é um pouco mais conservadora e ela, quando eu falo conservadora, não é que ela não arrisque nos investimentos no mercado financeiro, mas ela é conservadora que ela não quer ter os problemas do dia a dia do empreender, né? Ela não tem nem fôlego para isso, ela não tem mentalidade para isso, né? O Sim. psicológico dela não suporta a pressão de empreender. Resiliência, né? Exato. E é bastante pressão. E aí a pessoa quer ir realmente para o mercado financeiro, de ações, de renda fixa, Sim. para construir uma renda, né, passiva ali vitalícia. É uma forma. Mas também a gente mostra para as pessoas que têm esse caminho de investir empreendendo, né? Onde tu gera vários negócios, que aqueles negócios te dão renda todo mês. É uma renda também passiva, é mais ativa, né? Mas a gente Sim. coloca como se fosse uma Sim. renda passiva Sim. ali, porque vários negócios que te dão, quando tu consegue fazer uma gestão eficiente, acaba que tu tem uma renda ali sem fisicamente estar dentro do negócio. Então a gente também considera isso uma renda passiva, né, praticamente vitalícia. Aí precisa, claro, de uma boa gestão, né? Como vocês fazem a gestão dos negócios de vocês, assim? Vocês estão no operacional, vocês ficam só no estratégico? Como vocês fazem isso para ter tantos negócios de sucesso e para tirar aquilo que as pessoas acham, né? Se o dono não tá, o boi não vai engordar, né? E é impossível vocês ter tantos negócios e fisicamente estar ali, né? Como que vocês fazem isso? Assim, pretendemos estar cada vez mais no estratégico, mas é muito Mas difícil ainda tirar estamos, no operacional. É bem Porque difícil, né? alguns negócios são novos, né? O restaurante tem menos de 2 anos e a lavanderia agora já tem quase 3, né? Mas aquela questão dos gestores, né? Escolher pessoas de confiança, pessoas de caráter para trabalhar. Sim. Às vezes a pessoa não vem treinada exatamente como a gente imagina. Talvez seja melhor pegar uma pessoa que realmente seja de confiança, que seja esteja vestindo a camisa e aí treinar para ser um sucessor, na verdade, dentro da gestão, né? Mas a gente ainda está bem dentro da operação. Ainda não consegue tirar totalmente a mão. Sim. Isso que a gente também viaja muito, né? Ontem a gente estava em Floripa, tinha reunião em Floripa, hoje está com reunião aqui. Sim. Enfim, a gente tem estado muito próximo ainda da operação. Né? Claro, faz parte do nosso planejamento não estar mais tanto. Mas é um desafio. Sim, sim. Com certeza. É que, na verdade, assim, né? Não existe uma receita de bolo para isso, né? Eu tive com o João Adib, esses tempos agora atrás, lá em São Paulo. E, cara, é bem legal conversar com ele, porque ele é um mega empreendedor, né? E é um cara que ele é muito, como a gente fala aqui no sul, chucro, assim, né? No sentido de estratégico, caramba, eu tenho que pôr a mão na massa, é balcão, é venda, né? Ele gosta disso, né? Aí, claro, a gente vai para linha de um Flávio Augusto, que é 100% estratégia, né? Operacional esquece, não faço mais. São dois gigantes, né? Sim. Completamente diferentes um do outro, né? Então, não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que a gente tem que, assim, fazer o que a gente gosta, né? Claro, se a gente puder estar menos no operacional, legal, né? Com certeza as coisas vão crescer mais. Mas tem um empreendedor que ele gosta de estar ali, né? De cuidar, de ver se a caixinha foi dobrada da forma certa, se a sacolinha não está amassada que o cliente vai levar embora. Sei lá, são detalhes que ele se satisfaz com aquilo, né? Não dá pra gente cravar o que é certo e o que é errado, né? Até porque, os empreendimentos têm um timing, né? Sim. Para a gente conseguir tirar a mão da operação. Então, quando a gente fala de conceito, né? Qual é o conceito do Tour de France? Quem fez o Tour de France? Ele é autoral, o conceito vem
do Carlos e da Carol. Sim. Então, hoje, a gente ainda tem que... E a gente tem turnover, às vezes, de equipe, até de gestores. Tem que reafirmar o conceito. Então, a gente fica muito presente no complexo, que a gente chama de Complexo Porsche, que tem o Spatio Raro, o Tour de France e o The Lounge, porque a gente ainda está firmando né, nos nossos gestores o conceito daquilo que a gente espera entregar. Né? Desde o nível de atendimento, de serviço, qualidade das entregas, e a gente, apresentação. Eu não sei também se é porque a gente já está em auditoria de saúde há muito tempo, mas a gente gosta muito de fazer uma auditoria também da entrega, da excelência. Sim. Então, às vezes, fica lá, vê como é que foi o atendimento, como é que veio o prato. Isso também faz parte, né? Porque o que a gente quer entregar, a gente sabe, mas a gente tem que comunicar isso para as equipes. Claro, não, isso faz toda a diferença. E assim, Carlos, Carol, a gente ia ficar ainda mais umas 2 horas aqui, tem bastante coisa para falar, mas falando assim de família, né? Conciliar família, eu sempre gosto muito de falar nos podcasts que eu faço, muito sobre família, né? Porque um dos motivos que eu saí do futebol, que é o que todos sonham estar, foi 100% família, né? Para estar próximo à família. Acho que não tem bem maior assim pra gente, né? Eu e a Pam, nós somos cristãos. Claro, a gente ama a Deus acima de tudo, mas abaixo dele é família, né? E a gente, abandonou algo que as pessoas deslumbram, né? Eu acho que de cada 1.000 meninos que nascem, 1.200 querem ser jogador de futebol, assim, né? Estar dentro do futebol. Só que família é mais importante do que o futebol, do que a carreira, né? Como que vocês, assim, vê essa questão família, tá? Empreendimento, como vocês conseguem separar as coisas para que não viva dentro, né, do negócio, do business. A gente vê muitos grandes empresários de sucesso, muito sucesso, são referências, né? Podem ser os melhores mentores, coaches, mas, infelizmente, por focar muito, acaba esquecendo do mais importante, que é a família, acaba tendo separação, às vezes até, infelizmente, traição. Enfim, né? Várias questões assim que eles perdem o que realmente tem de mais valor, né? Que é a família. Como vocês fazem assim? Porque vocês são um casal que estão sempre juntos, sim, próximos, né? Isso é legal, é bonito, né? E com certeza é uma das receitas do sucesso que vocês têm nos negócios. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente consiga conciliar tantas coisas, porque eu e a Carol, a gente está junto o dia inteiro. Uhum. É muito raro alguém participar de alguma pauta, alguma reunião, que o outro não esteja ou que pelo menos não esteja alinhado. Uhum. E é essa proximidade que faz com que a gente consiga crescer, com que a gente consiga conciliar as coisas. Nós temos uma filha de 6 anos, que é a Helena, que é maravilhosa, uma energia única. Temos a felicidade de ter o meu sogro e minha sogra que moram conosco, então eles nos ajudam bastante a conciliar as coisas. A gente já mora junto há uns 10 anos, eu acho. Sim. Até mais, né? Eles já tentaram se libertar, mas depois da Helena disse não. Mas e dá uma ajuda, né? Nossa. Mas é muito no sentido, eles nos apoiam bastante, mas não é terceirização do cuidado. Não, bem pelo contrário, a gente é muito próximo, muito presente. Semana passada a gente viajou para o Chile só para dar atenção para a Helena, para ficar alguns dias mais com ela. Então a gente vai tentando equilibrar. Claro. Períodos, o trabalho vai junto no celular, no Sim. iPad, no tem períodos computador. mais difíceis que a gente precisa estar mais focado e tem outros que a gente consegue compensar e estar mais próximo. Mas, com certeza é uma das prioridades e é desafiador, sim. A gente fala que a gente não pode ter cansaço, né? Porque chegar em casa, depois de uma reunião, às vezes é tenso, às vezes... E aí a criança, ela quer atenção. Ela não está vivendo aquela realidade. Então, a gente tem que respirar fundo e dar aquela atenção. Né? Aquele momento, a gente tem que... Às vezes, 5 minutos de atenção que mudou o dia inteiro, a vida da criança. Então, isso é bastante desafiador, né? A gente fala, desses tempos a gente foi para o Chile, né? E eu disse, tem spa no hotel, vou para o spa. Falei para ele, ele me olhou assim,
tá aí as atividades comigo e com a Helena. Então, assim, a gente às vezes tem que abrir mão, tipo, de um conforto individual, né? Para fazer o conforto coletivo da família. Não, e assim, quando a gente tá com a cabeça muito, né? Aquele dia que tem 6, 7 reuniões no dia e acabaram todas as reuniões, mas tu sabe que não foi resolvido. Aí chega, a Rebeca quer brincar, né? A gente tá ali, só que às vezes a gente tá olhando para cima e ela, atenção, papai. E é difícil, né? Porque tu tem que desconectar, que não é fácil, porque tu sabe que tu tem coisa para resolver, tu quer resolver o quanto antes. A filha ali, às vezes tu não tá nem prestando atenção no que ela tá falando, mas ao mesmo tempo tu sabe que tu tem que ser pai, tu tem que dar atenção. Não é simples, né? Mas a gente tem que desconectar mesmo, né? Porque eles crescem muito rápido. Muito. E depois o tempo, ele é cruel, ele não volta, né? Exatamente. E no final das contas a gente vê legal tudo, construir, conquistar, vencer, mas quando as pessoas estão, né, numa cama de hospital, elas não querem a empresa ali do lado delas, elas não querem o carro, elas querem Exatamente. a família ali do lado, né? Que é a coisa que mais tem valor, né, importância. Mas legal. E assim, para a gente finalizar, qual o maior erro que vocês cometeram nessa trajetória toda? Assim, esse erro, assim, a gente com certeza a gente não queria ter cometido, se é que teve algum, né? Teve um bem importante, eu acho. É muito desafiador tentar fazer sociedade com um amigo. Eu acho. Assim, eu não posso dizer que é um erro, porque às vezes dá muito certo. Mas quando a gente tem um grande amigo, às vezes, a partir do momento que se torna teu sócio, a amizade começa a acabar. Sim. Então, Eu acho que a gente cometeu muitos erros. Com muitos certeza. outros, mas esse eu acho que eu concordo com a Carol. Sem dúvida, a gente... e não foi uma vez só, né? Não, foram vários. Não só nem de A ao B, porque a gente já fez mais de uma tentativa. Isso. E quando a gente acabou misturando a amizade nos negócios, a gente tem nossas divergências de opinião, temos nossos desafios, Mas às tem vezes a gente sinergia, nem consegue né? chegar a um consenso. Mas existe uma sinergia muito grande e a gente consegue levar. De propósito, né? Então, a sinergia de propósito é muito grande. E às vezes. Eu acho que nós somos os melhores sócios, mas com amigos não costuma dar certo. Eu vou concordar com vocês, porque a partir do momento que tem uma amizade legal, só que assim, as pessoas elas mudam muito conforme as coisas evoluem, né? Em sociedades que eu fiz, eu percebi muito isso. Então, conforme o projeto nasce, muito legal. Dá o primeiro passo, já tem uma pequena mudança. Quando entra dinheiro, as coisas mudam, né? Em algumas que eu fiz, sempre foram 2 motivos principais para isso acontecer. Ou dinheiro, né? E aí poder, dinheiro, ego, vaidade ali, por posição, enfim. Ou por entregável, né? As pessoas depois não entregar o que deveriam. Então, realmente, eu concordo com vocês nesse ponto. É bem difícil, né? Não que não dê para fazer, mas é difícil encontrar as pessoas certas, né? Elas têm que ter um nível de maturidade, de propósito muito parecido. Elas têm que estar em momentos parecidos. E tem que ter a compreensão de que qualquer negócio novo, ele não é uma linha reta, né? Ele sempre tem altos, tem baixos. E ao longo do tempo, espera-se que ele cresça. Mas normalmente quando começa a ter as dificuldades e as coisas, elas se abalam. Ou quando também você tem muito sucesso. E aí isso também, algumas vezes, pode atrapalhar, como já tivemos nesse caso também. A gente já perdeu bastante dinheiro, assim, e a Pamela sempre fala para mim, deixa o dinheiro, deixa, vamos ter paz, né? E assim, no início, principalmente, eu ficava muito revoltado, né? Mas não é justo, foi combinado, não é assim, eu fiz a minha parte, eu coloquei o dinheiro. Aí a Pamela, deixa, Deus vai nos dar muito mais, deixa, né? E contra, assim, né, me mordendo, mas aí, tipo, escutava a Pamela, né? E no final sempre foi a melhor escolha, né? Porque dinheiro, ele volta, né? Se a gente faz a coisa certa, se a gente tem caráter, a gente fez a nossa parte, o dinheiro volta. Ah, mas eu perdi muito com aquela
vai voltar 2 vezes mais do que tu perdeu ali, que não voltaria se tu não tivesse deixado, né? Exato. Então, assim, eu agradeço, assim, por ter a Pamela, porque ela sempre, embora era difícil, assim, no início, né? Mas foi a melhor coisa, assim, para se fazer. E a última, assim, e o que mais emociona vocês nesse trajeto todo, assim, que, poxa, orgulho, assim, de emocionar mesmo, pô, isso é muito legal, assim. Dentro da saúde, ver o resultado, né, de muito esforço, de muita educação médica, ver que a nossa equipe hoje é uma equipe grande, uma equipe que tem mais de 100 médicos, entregando excelência naquilo que está fazendo, melhorando o resultado da sustentabilidade da saúde dentro dos planos de saúde, porque ter um plano de saúde é uma segurança, mas o plano precisa se manter. Uhum. E aí que entra a SAP, né? Se um plano de 1.000 vidas quebrar, aquelas 1.000 vidas, aquelas 1.000 pessoas vão ficar sem assistência. Uhum. Então, a gente trabalha bastante pela sustentabilidade do setor de saúde mesmo. E entregar resultado para os clientes, entregar através da nossa equipe, através do nosso trabalho, né? Mas principalmente através dos nossos médicos, da nossa equipe, é muito gratificante, muito gratificante. Tá, mas isso aí foi Foi em uma área, numa área. Mas isso foi mais a questão, pô, isso me orgulha, né? Mas que emociona vocês aí, pode ser qualquer coisa. Acho que o quanto a gente falava esses dias sobre isso, o quanto a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado e quanto o nosso trabalho de alguma maneira transformou a vida das pessoas. Isso é emocionante. Isso é Porque emocionante. a gente vê, assim como amigo, ter sociedade não é muito fácil, trabalhar com pessoas da família também. E nós trabalhamos. E nós temos muitas pessoas da nossa família que de alguma maneira tiveram oportunidades, transformaram a vida delas. Pessoas que são nossos, né, amigos, que não são sócios, mas que também trabalham conosco, que a gente também consegue de alguma maneira contribuir. Até os clientes, os feedbacks que a gente recebe, né? Esses dias alguém mandou um áudio de uma cliente da lavanderia emocionada porque sentiu o cheirinho e a textura. Mudou a vida dela naquele momento. E ela falou que lembrou, assim, que trouxe memórias afetivas, né, daquela coisa de roupa limpa, de roupa lavada. Ao mesmo tempo, quando a gente vê algumas avaliações no restaurante dizendo que, nossa, eu fui transportado para a França, eu nunca tive uma experiência, esse jantar eu vou lembrar para o resto da vida. Então, esses impactos, isso eu acho que é o que mais nos traz... Tocar a vida das pessoas positivamente, né? Sim. O quanto às vezes a gente inspira também, né? Porque a gente já teve muita gente que falou assim, olha, vocês para mim, né, são fonte de inspiração, quero fazer. Até na família, né? O Carlos foi o primeiro médico da família dele, hoje quantos já fizeram medicina? 10. Caramba. Então, e todos começaram, né? Sim. E todos falam, assim, começaram a vida e foram se inspirando em mim, na Carol, né, na nossa trajetória. E isso é bem gratificante. Não, sem dúvida. Sempre tem que começar por alguém. A história de vocês é muito legal. Falta tempo aqui, né? Porque senão a gente ficaria mais muito tempo ainda. Tem bastante conteúdo. Tem bastante coisa. A gente faz um próximo ainda. Nem os novos projetos a gente não entrou, né? A gente nem entrou nos novos projetos ainda, né? Que vão ser surpreendentes como esse que vocês já têm. Mas a gente marca para uma próxima aqui. Muito feliz de ter recebido vocês, né? Próximo, de repente, a gente faz mais descontraído com a Pamela, botar a Rebeca e a Helena aqui para quebrar a mesa aqui. A gente tem um grande amigo em comum, que é um ótimo chefe, né? Ele faz várias jantas pra gente, né? Que é o Ricardo. Pela próxima. Inclusive, ele é uma das pessoas que nos inspirou a abrir o restaurante. Ele é incrível. E um dos novos projetos é uma parceria com ele. Já tô sabendo, já. E vai dar muito certo, porque ele assim, é um cara assim, espetacular para a cozinha, né? Ele já fez vários tipos de comida, uma melhor do que a outra. Hoje ele é chefe pastissier, né? E chocolatier, se fala? Chocolatier. Ele é tudo, né? Assim, e
tudo do bom e do melhor, né? Tem um dos chocolates mais renomados no mundo, Sim, né? fantástico. Na Miró, muito legal. Ele vai vir aqui, dentro dos próximos dias ele já vem aqui, quero entrevistar ele também. E muito legal, a gente começou a nossa amizade com ele, né? Sim, Através de um exatamente. convite dele. Muito legal conhecer ele. E logo, logo a gente faz a próxima. Foi um prazer receber você aqui, Carol, Carlos. Muito obrigado. Na próxima a gente fala sobre os novos projetos. Vai ajudar muita gente. A gente, no podcast, esse é o segundo episódio só, tá? Teve o primeiro, semana passada, esse é o segundo. Mas as redes já estão bem consolidadas, tem uma audiência bem legal, Que bem legal. legal. E agora esse canal está crescendo a ritmo, assim, de bala mesmo. Vai ser bem legal e contar com o apoio de vocês para isso me deixa muito feliz. Então, agradecer vocês, a nossa presença, o Nossa, tempo e muito mais sucesso na família e nos negócios. Obrigada. Obrigado, uma alegria enorme. Até a próxima. Até a próxima.